Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André Marques e é um prazer ter você aqui comigo. Vai ser uma grande satisfação te ajudar nessa jornada de aprendizado. Hoje vamos entender como os canais iônicos e as propriedades elétricas da membrana tornam possível a condução dos impulsos nervosos. Também vamos falar sobre a diversidade de canais e a incrível técnica da optogenética. Se esse conteúdo te ajuda, já se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo nessa. E os objetivos da aula são: compreender a estrutura e a função dos neurônios, destacando a sua especialização na condução de sinais elétricos, explicar os mecanismos de geração e propagação do potencial de ação, com ênfase nas etapas do processo e na função dos canais iônicos, diferenciar os tipos de condução nervosa e compreender a importância da mielina na velocidade e eficiência da transmissão, apresentar a optogenética como ferramenta de estudo e controle da atividade neural, com base nas propriedades das canal-rodopsinas, entender como a diversidade de canais iônicos influencia o padrão de disparo dos neurônios. Vamos começar falando um pouco sobre a anatomia e a fisiologia dos neurônios. Os neurônios são células especializadas em receber, conduzir e transmitir sinais elétricos. Eles são a base do sistema nervoso. Como pode ser visto na imagem aqui ao lado, na estrutura básica do neurônio, temos o corpo celular, que é o centro da célula, os dendritos, que recebem os sinais, e o axônio, que leva o sinal adiante. Eles podem ser bem longos em humanos, alguns chegando a ter 1 metro de comprimento. Os sinais elétricos nos neurônios surgem por alterações no potencial elétrico da membrana. Existem 2 tipos de propagação. Primeiramente, temos a passiva, comum em neurônios pequenos. O sinal vai enfraquecendo com a distância e é ideal para a comunicação local. Um ótimo exemplo ocorre na retina. As células bipolares transmitem sinais dos fotorreceptores para os neurônios ganglionares, em trajetos curtos. Como a distância entre essas células é pequena, o sinal não precisa ser regenerado com potenciais de ação. Essa forma de condução é, portanto, eficiente energeticamente, pois consome menos energia, é rápida, pois permite resposta imediata a estímulos visuais e também é precisa, pois ajuda no ajuste fino da imagem visual captada. Já a do tipo ativa ocorre nos neurônios longos, usa o potencial de ação para manter a intensidade do sinal e é ideal para longas distâncias. Um exemplo clássico é o neurônio motor. Esses neurônios partem da medula espinhal e se estendem até os músculos esqueléticos, às vezes passando de 1 metro de comprimento, como no caso da perna, representada na imagem ao lado. Agora vamos entender um pouco melhor o potencial de ação. O potencial de ação é um impulso elétrico que ocorre quando a membrana atinge um limite de ativação. É como um clique elétrico ou um interruptor que dispara uma resposta. Aqui nessa imagem, nós temos as fases principais do potencial de ação em um neurônio humano. Primeiramente, a despolarização, a entrada rápida de sódio pela abertura de canais de sódio controlados por voltagem. O interior da célula, então, torna-se positivo em relação ao exterior, com um pico girando entre 30 e 40 mV positivos. Depois, nós temos a repolarização. Os canais de potássio se abrem e há uma saída de potássio, restaurando a negatividade do interior. O potencial começa a cair de volta em direção ao valor de repouso. Em seguida, nós temos a hiperpolarização. Os canais de potássio permanecem abertos por um tempo a mais e muito potássio sai da célula. O potencial vai além do repouso, chegando a cerca de menos 80 mV. Por último, nós temos o repouso. A bomba de sódio e potássio transporta o sódio para fora e o potássio para dentro, restabelecendo as concentrações iônicas normais. O neurônio retorna ao potencial de repouso, ali por volta de menos 70 mV, ficando pronto para um novo disparo. É importante também a gente entender as características gerais do potencial de ação. Primeiro, ele segue a lógica do tudo ou nada. Só ocorre se atingir um limiar mais ou menos entre menos 55 mV. A propagação é unidirecional, sempre para fora no axônio. Isso é, do corpo celular em direção à terminação axonal, como ilustrada nessa figura.
Já a amplitude é constante, que é a diferença de voltagem entre o repouso e o pico. E a resposta é rápida e breve, durando cerca de 1 a 2 milissegundos até o pico. Agora vamos aprofundar mais um pouco sobre como funcionam os canais no potencial de ação. No estado de repouso, os canais de sódio e potássio estão fechados e o potencial da membrana está em torno de menos 70 mV. Esse momento é mostrado antes dos 0 milissegundos na imagem B, com a linha em verde claro, e também aparece na imagem C, onde o canal de sódio está na forma fechada, também representado em verde claro. Quando um estímulo atinge o limiar de disparo, os canais de sódio se abrem rapidamente, permitindo a entrada de íons sódio na célula. Isso gera uma rápida elevação do potencial de membrana, marcando o início do potencial de ação. Essa fase aparece em verde escuro na imagem B e na imagem C, com o canal de sódio aberto. Logo após a sua abertura, os canais de sódio passam para um estado inativado, bloqueando temporariamente a entrada de sódio. Essa inativação ocorre com um leve atraso, pois depende de uma mudança estrutural mais lenta no canal. Isso é essencial para impedir o excesso de entrada de sódio e garantir que o potencial de ação ocorra apenas uma vez por estímulo. Essa fase está representada em verde mais claro ainda, quase um cinza, na imagem B, e na imagem C, com o canal de sódio no estado inativado. Quando o potencial de ação atinge seu pico, o potássio começa a sair, repolarizando a membrana. Embora os canais de sódio e potássio respondam ao mesmo sinal de despolarização, os canais de potássio demoram mais para abrir devido à sua mudança conformacional mais lenta, até mesmo mais lenta que a inativação dos canais de sódio. Após isso, a saída excessiva do potássio gera uma hiperpolarização da membrana, com a voltagem indo abaixo do potencial de repouso. Por fim, a bomba de sódio e potássio traz tudo de volta ao seu estado inicial. Como mostra essa imagem, que retrata o potencial de ação em uma linha do tempo, da esquerda para a direita. No início, durante o potencial de repouso, a maior concentração de potássio dentro da célula e sódio no meio externo. Em seguida, durante a despolarização, os canais de sódio se abrem e esses íons entram na célula, tornando o interior positivo. Na repolarização, os canais de potássio se abrem e o potássio sai, restaurando a negatividade do interior. Por fim, com a ajuda da bomba de sódio e potássio, a célula retorna ao potencial de repouso, reequilibrando os íons. O impulso não se espalha como uma corrente elétrica contínua. Ele se propaga como uma onda de despolarização ao longo do axônio. Quando uma região se despolariza, ela ativa a próxima, em efeito cascata. O período refratário impede que o sinal volte, garantindo que o impulso siga apenas uma única direção. Essa imagem mostra direitinho como o sinal nervoso vai se espalhando pelo axônio. Quando os íons sódio entram num pedaço do neurônio, eles deixam aquela região carregada positivamente. Aí essa carga positiva vai empurrando o sinal para frente, ativando o pedaço seguinte do axônio. O mais interessante é que depois que o pedaço dispara, os canais de sódio ficam temporariamente bloqueados. Isso impede que o sinal volte para trás, fazendo com que ele vá sempre para frente, como um sistema de mão única. Por fim, os canais de potássio repolarizam a membrana e a bomba de sódio e potássio restabelece o potencial de repouso, preparando o neurônio para um novo potencial de ação. É assim que o impulso nervoso consegue viajar de forma organizada pelo neurônio, como evidenciado nessa outra imagem. Agora vamos falar sobre dois tipos principais de condução do impulso nervoso ao longo do axônio. Em axônios não mielinizados, o impulso precisa se propagar por toda a extensão da membrana, ativando os canais ao longo de todo o trajeto. Isso torna a condução mais lenta, porque cada trecho da membrana precisa gerar um novo potencial de ação. Já nos axônios mielinizados, a bainha de mielina isola eletricamente partes do axônio. Com isso, o impulso salta de um nodo de Ranvier a outro, o que acelera muito a transmissão. Os nodos de Ranvier são pequenos espaços entre as porções mielinizadas do axônio, onde há uma alta concentração de canais de íons, permitindo a regeneração do potencial de ação. Esse tipo de condução é chamado de condução saltatória e pode atingir velocidades de até 100 metros por segundo, o que é essencial para as respostas rápidas
como nos reflexos. A mielina é essencial para garantir uma condução rápida e eficiente do impulso nervoso. Ela permite que a comunicação entre os neurônios aconteça com uma velocidade e precisão, o que é fundamental para funções motoras, sensoriais, cognitivas e autonômicas. Quando a mielina é danificada, como na esclerose múltipla, essa propagação é comprometida, causando prejuízos neurológicos importantes. Aqui a gente entra em um tema supermoderno da neurociência, o uso da luz para controlar a atividade dos neurônios. Começando pelas canal-rodopsinas, que são canais iônicos ativados por luz, encontrados naturalmente em algas verdes. Esses canais funcionam com a ajuda de uma molécula chamada retinal. Quando a luz incide sobre ela, o canal se abre, permitindo a entrada de cátions, e isso, como nós sabemos, pode gerar um potencial de ação. Usando a engenharia genética, esses canais podem ser inseridos em neurônios de mamíferos, o que nos permite controlar esses neurônios com luz. Essa imagem mostra dois tipos de canais rodopsinas, que eu vou chamar de CH e NP. No painel A, temos a CH ativada por luz azul. Quando estimulada, ela permite a entrada de sódio e cálcio, levando à ativação do neurônio. No painel B, vemos a NP, ativada por luz amarela. Essa proteína permite a entrada de cloro, o que inibe a atividade do neurônio. O gráfico C mostra que a CH responde à luz azul e a NP à luz amarela, cada uma com um pico de ativação em faixas diferentes. Por fim, no painel D, vemos a atividade elétrica de um neurônio. Quando a luz azul é aplicada, há vários disparos. Quando a luz amarela entra, esses disparos param, mostrando o controle de ativação e inibição com a luz. A isso damos o nome de controle neural por luz. Basicamente, pulsos de luz ativam os neurônios, e a frequência desses pulsos pode modular o ritmo dos disparos elétricos. Essa técnica é chamada de optogenética. Ela permite ativar ou inibir neurônios com precisão, possibilitando o estudo de funções cerebrais e comportamentos de maneira muito controlada, uma verdadeira revolução na neurociências. Essa imagem mostra a aplicação da optogenética no controle de neurônios usando luz. No painel A, vemos dois tipos de rodopsinas microbianas inseridas em neurônios por engenharia genética. A CH, ativada por luz azul, que permite a entrada de sódio ativando o neurônio, e a NP, ativada por luz amarela, que transporta cloro para dentro da célula, o que inibe o neurônio. No painel B, é mostrado o experimento com camundongos, onde a luz é usada para ativar ou inibir circuitos cerebrais. O rato, de cima, tem neurônios ativados pela luz, o que pode desencadear um comportamento, como na resposta a um som, enquanto o de baixo não responde, porque não teve os neurônios ativados. Por fim, vamos falar um pouco sobre como a diversidade de canais iônicos influencia diretamente o funcionamento dos neurônios. Além dos canais de sódio, que normalmente associamos ao potencial de ação, os canais de cálcio, controlados por voltagem, também podem gerar potenciais de ação em certas células. Essa diversidade é resultado da atuação de múltiplos genes e do splice alternativo, o que permite a formação de diferentes variantes de canais com propriedades distintas. Essa imagem mostra como os neurônios sensoriais detectam estímulos dolorosos e propagam o impulso nervoso até o sistema nervoso central. O destaque principal é a diversidade de canais iônicos envolvidos nesse processo. Diferentes canais reagem a calor, frio, pressão, pH e outros sinais, permitindo a entrada ou saída de íons como sódio, cálcio, potássio e cloro. Essa variedade de canais garante que o neurônio responda de forma precisa a diferentes tipos de estímulo, gerando e modulando o potencial de ação que será transmitido adiante. Já no contexto do disparo neural, o tipo e a quantidade de canais expressos em um neurônio determinam o seu padrão de atividade. Alguns neurônios disparam até 300 vezes por segundo, outros em rajadas curtas e alguns de forma mais esparsas. Mesmo com o envelhecimento ou mudanças provocadas pela experiência, os neurônios conseguem ajustar a expressão desses canais para manter um padrão estável de funcionamento.
Esse ajuste fino é essencial para a estabilidade das redes neurais, embora os mecanismos moleculares por trás disso ainda não sejam totalmente esclarecidos. E para finalizar, aqui estão os pontos principais da nossa aula. Vimos que os neurônios são moléculas altamente especializadas na condução de sinais elétricos, com estrutura adaptada para essa função. Entendemos como esses sinais são transmitidos, tanto de forma passiva quanto ativa, sendo o potencial de ação o principal mecanismo de comunicação a longas distâncias. Estudamos suas fases, características e a importância da mielina na velocidade da condução. Exploramos também a optogenética, uma ferramenta moderna que usa a luz para controlar a atividade dos neurônios com alta precisão. E, por fim, vimos que a combinação e a variação dos canais iônicos expressos em cada neurônio é o que determina seus diferentes padrões de disparo, uma das bases da diversidade funcional no sistema nervoso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se essa aula te ajudou a entender melhor o funcionamento dos neurônios e a base elétrica do sistema nervoso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber os próximos vídeos. Deixe também um comentário dizendo o que achou da aula ou alguma dúvida. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Muito obrigado por acompanhar até o final e até a próxima aula.